Conversar agora com a nossa secretária-geral, nosso motor da OAB, doutora Tânia Machado de Sá. Nós vamos conversar sobre essas questões, talvez o triênio mais difícil à frente da OAB, que a doutora Tânia passou, ela que é a nossa, está de longa data aqui, ela se confunde com a história da subseção de Santos, mas nunca enfrentou, acho que todos nós, mas especialmente a diretoria, especificamente a doutora Tânia, nunca enfrentou uma situação tão complexa como foi esse triênio em razão da pandemia e até em razão do socorro à classe. E a gente vai conversar aqui com a doutora Tânia sobre essas questões aí, o que foi feito, o que não foi feito. Sempre um prazer tê-la aqui. Eu também gosto muito de você, Sérgio. Bom, gente, a Secretaria-Geral, dentro de uma subseção, é aquela que registra tudo o que ocorre aqui dentro. Tudo passa pela Secretaria-Geral. Né? Então, a nossa foi muito acionada, né, nesse triênio, especificamente nos anos 20 e 21. Nós temos registro e controle de tudo que foi feito nesse triênio. A primeira coisa que eu queria exaltar e enaltecer é o nosso corpo de funcionários, certo? Eu não canso de falar do nosso corpo de funcionários. Todos eles atuam direto nos departamentos, avaliação que sai, que vocês sabem que sai regularmente, né, em todas as nossas atividades, inclusive no atendimento ao advogado, bate sempre acima de 98%. Né? São vários departamentos que nós temos aqui. Quem não conhece a OAB Santos não tem ideia do tamanho da nossa subseção, né? Ela é referência dentro do Estado e até fora dele, porque nós já recebemos a visita de alguns presidentes do Conselho Federal, né? E eles passaram para a gente essa impressão. Olha, vocês são conhecidos, sim. Quando a gente interage com outras seccionais, a gente também tem esse conhecimento, essa ideia, né? Então, nós estamos chegando à marca, para vocês terem ideia, de 9.000 inscritos. Isto sem o último exame de ordem, que agora que eles estão se inscrevendo, que concentrou, né, a segunda fase por força da pandemia, certo? Então, nós estamos recebendo agora uns inscritos. Então, nós vamos passar os 9.000. Para você ter ideia, Campinas, que é 3 vezes o tamanho de Santos, em termos de habitantes, tem 14.000. Nós já estamos chegando, vamos passar os 9.000 inscritos. Sem contar que a gente absorve muita coisa de toda a Baixada Santista. Também da Baixada, é verdade. Não, mas eu estou falando que inscritos aqui, na nossa subseção, nós estamos realmente com quase 9.000. Então eu digo o tamanho da nossa subseção. Nós temos 3 casas da cidadania, certo? Um centro de esporte e lazer. Nós temos várias salas de fórum, todas equipadas com computadores e laptops. Tudo isso exige um bom atendimento, um bom serviço a ser prestado. Eu, Sérgio, não canso de afirmar que o nosso maior cliente é o advogado. Tudo é feito para os advogados. Aliás, a entidade, a OAB, nós só existimos porque existe a classe dos advogados. Portanto, há que ser prestado um bom serviço, há que ser tudo direcionado à classe. Doutora, né? Tânia, eu até conversei com o doutor Rafael Meirelles, nosso tesoureiro aqui, que a OAB, em razão da dimensão do quadro de advogados, isso não é uma empresa. É uma empresa. E ela é uma empresa com seus serviços, com uma abrangência enorme, mas nunca esquecendo do que é o mais importante, suas prerrogativas. Então, às vezes, a OAB tem que chutar o pé na porta, e isso no bom sentido, mas para se fazer forte, se prevalecer junto à estrutura toda do judiciário. E aí a subseção de Santos sempre teve ali na vanguarda, sempre teve... Só para te completar, nós somos pioneiros aqui na criação do escritório compartilhado, que hoje é muito solicitado pelos advogados. Nossa, nós temos as videoaudiências, certo? Salas próprias. Nós temos o CAD, Centro de Apoio Digital, que quando foi criado na outra gestão foi justamente quando entrou plenamente a ideia do processo digital. Tudo era digital e muitos advogados não tinham conhecimento como trabalhar isso. Nós criamos o CAD com computadores, com funcionários treinados para
poder dar essa informação, esse suporte ao advogado. E ele persiste até hoje, está bem arrumadinho, com agendamento, para não ter problema, para atender todo mundo. Aqui nós não temos preferências. Aqui todos os advogados merecem igualmente a mesma atenção. Nós temos também muitos departamentos. O último agora é o setor de digitalização, que está na Casa 2. Está trabalhando com 2 funcionários e um estagiário, porque ele atende de forma gratuita esse serviço de transformar processos físicos em digital, né? Que é muito importante. Então, isso também está indo a todo vapor, tem um volume imenso. Sem falar nas reformas que foram feitas, né? Isso, mas isso tem muita coisa ainda, né? Que a gente tem aqui, que na medida do possível, a gente vai mostrar. Você me conhece, sou dirigente da Ordem há muitos anos e tenho visto e tenho certeza que para dirigir a OAB, enquanto diretor executivo, enquanto membro de uma diretoria, você tem que ter disponibilidade de tempo, tá? Tem que estar à testa, não digo todo dia, porque somos profissionais, vivemos da nossa profissão, somos voluntários aqui, não ganhamos nada, né? Mas ele tem que estar presente. Por quê? Porque somos responsáveis. Responsáveis têm uma responsabilidade, então não basta só ter vontade, não basta só ter entusiasmo. Realmente tem que ter essa dedicação, esse senso de responsabilidade, certo? Somos todos uma diretoria e essa diretoria tem que estar atenta à prestação de um bom atendimento, né? Tudo aquilo que diz respeito ao advogado. E aí, lembrando que você disse, principalmente as prerrogativas, certo? A prerrogativa é o nosso carro-chefe e eu digo sempre, a prerrogativa é o carro-chefe e a ética é a bandeira do advogado. Sim, e até porque, doutora Tânia, aqui o programa atinge muita gente, sim, não é só o advogado que assiste. E quando você tem uma advocacia forte, você tem uma prestação jurisdicional, uma prestação de serviço muito boa à população. E a sociedade, qual é o fim do advogado, que ele trabalha não só para essa remuneração, mas para o equilíbrio da sociedade, ela é bem coberta. É bem coberta. Aí que eu falo. Por isso que a OAB, enquanto entidade, não pode ser entendida ou utilizada como um projeto de poder, certo? Erram aqueles que pensam que a OAB pode ser uma escada para um projeto de poder. Não, é isso que eu acredito, é isso que a nossa diretoria acredita e é isso que nós sempre nos dedicamos enquanto diretores. Ou seja, e quando eu falei em responsabilidade, não podemos esquecer que nós tivemos 2 anos terríveis, que só agora estão melhorando, certo? Dos piores anos de 2000 e agora 2001, que melhora um pouquinho a partir de julho, né? Só um pouquinho, mas foi uma prova de fogo, como se diz, né? O advogado, por exemplo, vou te dar um dos exemplos. A ordem tinha que estar fechada, mas o advogado não trabalha hoje sem o token. Aquele token, ele vai acessar tudo que ele precisa nesse processo digital. Hoje, se você não tiver token, você não trabalha, né? Tivemos, então, um período de OAB fechada. Mas nós não interrompemos o serviço. Apesar das portas estarem fechadas, abrimos o departamento de certificação digital com agendamento, intercalando por rodízio as funcionárias, né? E atendemos, nesse período, mais de 900 certificados. 900, gente. Os pedidos eram muitos, né? Os advogados estavam realmente muito ansiosos para saber o que ia ser feito. E nós aqui dizemos presente. É a nossa obrigação. E é muito importante essa transição, a doutora Tânia, que acompanhou uma outra advocacia, uma outra OAB, onde o auxílio era completamente diferente e a entidade, porque a classe cresceu muito. Os problemas eram enormes antigamente, só que eram problemas mais pontuais e hoje é um problema que até pela uma dificuldade da classe se manter, porque é verdade. É um assistencialismo, o que gera muito mais trabalho. E a OAB está preparada, ela está estruturada para isso. Então, hoje ela tem que estar estruturada. Vou te dar um outro exemplo. Nós tivemos aqui em Santos 2 lockdowns. Lockdown significa que ninguém sai de casa. Mas o advogado, ele precisa ir ao escritório, ele precisa trabalhar. As anotações estão tudo ali, nem todo advogado tem 2 computadores.
um em casa e um no escritório? Não é assim, não é assim. A gente sabe qual é a realidade. Mas a nossa diretoria, Maria Lúcia, o Julião, a nossa querida vice-presidente, o nosso presidente Julião, estiveram na prefeitura, conversaram e nós conseguimos que os advogados fossem aos seus escritórios, óbvio, dentro de todas as regras sanitárias, tudo certinho, mas abriu e o advogado pôde trabalhar, né? Isso implica, gente, aquilo que eu falei, responsabilidade para com a classe, né? A Comissão Executiva do Covid, que foi criada junto com as prerrogativas, foi uma enorme importância nessa fase. Os seus membros foram incansáveis, todos eles nos ajudaram por demais. Conseguimos pelas prerrogativas que os bancos que estavam fechados, né, atendessem, creditassem alvarás de levantamento dos honorários dos advogados, porque são verbas alimentares. Como é que o advogado ia ficar? Trabalha e não recebe, certo? Ele vive dos seus honorários, né? Então, nesse período, não foram poucos não, foram mais de 600 levantamentos num primeiro momento. E no auge da pandemia chegamos aos 900, num curto período. Doamos cestas básicas, certo, para aqueles advogados que precisavam, resguardando a privacidade desses, certo? A prerrogativa atendeu e respondeu de maio a junho de 2020, mais de 1.900 e-mails, para vocês terem ideia. Desaguava aqui. Óbvio que a gente redirecionava para onde precisava ser o atendimento, né? Estamos preparando toda uma relação estatística do movimento do triênio, né? E a OAB, sempre que possível, esteve presente. Gente, quando eu falo OAB, por favor, toda a nossa diretoria, Julião, Maria Lúcia, Tânia, Basile, Rafael, toda a nossa diretoria, porque é muito importante que toda uma diretoria tenha uma única voz, fale a mesma língua, trabalhe sempre como equipe, tá? Também nós tivemos uma imensa colaboração das nossas comissões, nos cursos, nas palestras, nas lives, né? E não podia deixar de mencionar a Comissão do Jovem Advogado, certo? Que realizou cursos de capacitação antes de nós não pudermos mais ter o atendimento presencial. Fizeram vários cursos de capacitação e agora estão retornando com outros cursos de capacitação para o jovem advogado. Mas, mesmo sem esses cursos presenciais, todas as dúvidas e questionamentos que esses jovens remetiam à comissão foram redirecionados e tiveram respostas. E, Sérgio, para finalizar, eu quero lembrar que quem vê esse lindo auditório aqui, né, para 200 lugares, super moderno, agora chega lá no 3º andar, muito lindo, que nós fizemos para os advogados e para os funcionários, assim, muito funcional, muito bonito. O 1º andar, que tem salas de comissões, diretoria, tudo isso foi essa equipe, esse grupo, essa diretoria que fez, certo? A gente sempre procurou atender da melhor maneira possível a classe, o Serginho. E, finalmente, a última novidade é que nós estamos enviando voluntários agora, estudantes de Direito, aos fóruns cíveis, por enquanto, e também agora as delegacias de polícia. Hoje falei lá com o seccional, a pedido lá da diretoria de uma das universidades, se era possível também para os jovens atenderem nas delegacias, porque a gente já tem na Mulher e no 7º. É isso, Sérgio, eu acho que todos nós temos essa missão, certo? De poder continuar a bem servir a classe. É isso que eu acho. Lembrar várias iniciativas importantes ao longo da pandemia que foram feitas, além de palestras que foram online e que expandiram não só o limite territorial da Baixada Santista, mas também houve comunicações com outros estados. Todas as comissões se empenharam para tentar trazer e interagir entre os advogados que lá estavam em casa, né, num momento tão difícil. Outra questão importante que a diretoria sempre teve à frente foi as iniciativas preventivas do câncer, do suicídio, todo o ouro amarelo, rosa, quer dizer, todas aquelas prevenções, vacinações que a diretoria esteve à frente.
Então foram todas questões orquestradas, não foram questões que nasceram de um dia para o outro, cada membro da diretoria ficou à frente ou da comissão, então foi tudo orquestrado para servir o advogado e a sociedade, porque a gente sempre, não pense só que vem o advogado aqui, muita gente vem bater na OAB que está sem perdida e é direcionada, encaminhada para que seja, qualquer que seja as suas dúvidas serão dirimidas, então é um trabalho árduo que a diretoria tem. A gente poderia ficar falando várias coisas. Várias coisas. Eu só quero complementar que nós temos o aplicativo. Gente, baixa esse aplicativo no celular, no computador, ele é sensacional. Vai lá no OAB Digital e baixa o aplicativo. Vocês têm convênios ótimos, você tem as prerrogativas. Hoje você chama ali, está num WhatsApp de prerrogativa. Você, não atendeu primeiro? Tem a sequência para te atender. Nós temos também convênios imensos de escolas, de academias, tem informações. Gente, esse aplicativo é tudo de bom que vocês precisam baixar e usar. Isso foi feito para vocês. E a gente está vendo que tem muito pouco acesso ainda, tá? Não deixem de olhar o nosso site, as notícias lá. Agora mesmo o Sérgio Marques, com o auxílio de um colega, o Yuri, ele fez um resumo de todas as modificações havidas no Código de Processo Civil. Descreveu cada uma, explicou cada uma. Está lá no site, está no Face, está no Insta, o link. Sim, as redes sociais são importantes, interagem. Então é isso aí que eu queria dizer, Sérgio. Obrigado pela oportunidade, mas a gente vai fazer um histórico de tudo que essa diretoria fez para divulgar, porque eu acho que merece a classe saber o esforço, porque esses 2 anos eu não quero passar nunca mais na minha vida, como a gente trabalhou. Óbvio que fui eu, a diretoria, as comissões, os funcionários, e eu sou adepta daquela ideia que a união faz a força, porque esse elo aqui é muito forte e não foi quebrado. Eu quero agradecer, doutora Tânia, a doação da diretoria. É um trabalho voluntário. Todos nós temos uma vida profissional e tirando os nossos rendimentos bem longe daqui, óbvio, pelo contrário. E esse trabalho de força visando o bem-estar comum foi trazido pela diretoria cada dia de trabalho, cada saída do seu escritório para estar aqui. Então, cada entrada online, cada dedicação de todos os funcionários que estão atrás da Câmara, do prédio inteiro, todos os funcionários da OAB, que fazem o dia a dia aqui para que a possa atingir, para que as pessoas possam ser bem atendidas, porque esse é o objetivo. Então, até em nome aqui do programa, eu quero agradecer a doutora Tânia, a diretoria, pelo empenho. E essas são questões do dia a dia, não são questões inventadas, não. Ninguém tem necessidade disso. Se faz no seu trabalho, na sua ajuda. E você pode sair daqui depois de ter trabalhado sabendo que fez um bom trabalho, que tem um bom legado e auxiliou o próximo. Essa é a ideia. Então eu quero agradecer a doutora Tânia por a presença. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Sérgio. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.